Deus existe. Ele falou comigo e quer falar com você. Talvez, muitas vezes você fique pensando e até se perguntando, Deus existe? Deus falaria comigo? Ou por que Deus não fala comigo? E eu digo para você, Deus existe. Ele falou comigo. E eu estou aqui para comentar com você sobre a minissérie que estou iniciando hoje, com 7 momentos especiais na minha vida que Deus falou comigo. E eu tenho certeza que em algum desses capítulos, em algum momento, Deus vai falar com você também. Eu estou aqui para convidar você a participar ou assistir esta série de 21 momentos ou de 21 capítulos. Vou estar aqui falando com você 21 momentos que foram marcantes na minha vida, porque eu ouvi a voz de Deus. E tenho certeza que este momento também, aquilo que aconteceu comigo, vai impactar a sua vida. Por isso eu convido você a assistir essa série, que será dividida em 3 séries de 7 momentos especiais, onde Deus falou comigo e foi marcante na minha. Tenho certeza que vai ser marcante na sua vida também. Por isso assista os 21 episódios. O primeiro episódio é hoje. Foi quando Deus me chamou para a conversão. A primeira vez que Deus falou comigo, eu nunca vou esquecer da primeira vez que isso aconteceu comigo. A primeira vez a gente nunca esquece. Foi algo marcante que mudou a minha vida para sempre. Eu tenho certeza que vai marcar a sua vida também para sempre. Vou falar então sobre o dia da minha conversão. Eu estava na minha cama, deitado. Vou contar um pouco o de antes e o depois, para você ver o que marcou. Antes de Deus falar comigo pela primeira vez, a minha vida era uma vida vazia. Eu era iniciante no teatro, eu queria ser artista de teatro, de televisão. Fiz cursos para isso, os cursos livres que tinha na época, e eu estava começando uma carreira artística. Mas cada espetáculo que fazia, cada apresentação que fazia, eu saía mais vazio do que eu estava. Minha vida era de angústia. E creio que tinha um espírito que se apossava de mim aos domingos, principalmente ali a partir das 3 horas, 4 horas da tarde. Eu entrava num tipo de uma depressão, onde a minha alma ficava angustiada e eu só tinha vontade de escrever poemas melancólicos, poemas mostrando a tristeza da minha alma, e eu encerrava o dia não querendo que ninguém tocasse em mim. Os meus próprios filhos não podiam se aproximar de mim porque eu me irritava, e isto era uma tristeza para a minha vida, para a minha alma, para o meu ser. Um dia, um domingo, a minha irmã, que era pastora na Igreja do Evangelho Quadrangular, pastora Ana Gouveia, ela passou na minha casa para me convidar para um culto especial aonde vinha um pastor de fora que ia pregar, um pastor de uma outra cidade que vinha pregar naquele culto. E ela me convidou, passou lá para me convidar, ou foi lá me convidar. E eu, entrando naquele estágio, era de tarde, entrando naquele estágio que sempre aos domingos eu ficava, irritado com aquele convite, eu mandei que ela se retirasse, e que se quisesse levar minha esposa e os meus filhos, que ela levasse, mas eu não iria. Eu não queria saber de igreja, de crente. Eu a ofendi por causa da minha ignorância, mas principalmente por causa daquela angústia que tomava conta da minha vida, e eu não queria falar com ninguém, e ela foi falar comigo. Se atreveu a ir falar comigo. Então, essa era a minha história antes. E a minha esposa decidiu ir com as crianças acompanhar a minha irmã. Aprontou-se e foi com ela até
a este culto. Passada-se uma hora, talvez, um pouco mais, eu estou na minha cama e ouço uma voz. Essa voz fala comigo: vai lá, vamos lá. Como assim? Eu estava olhando televisão, eu me desliguei da televisão simplesmente para ouvir aquela voz e eu disse: não vou, eu não vou sair daqui. Mas me levantei, fiz a minha higiene, troquei de roupa e olhei para o relógio. Deveria estar atrasado pelo menos uma meia hora. O culto já deveria ter começado pelo menos uma meia hora. E eu então decidi não ir. Não vou ir. Só que aquela voz continuou a falar: não, você vai. Aquela voz continuou a falar comigo: não, você vai. Vamos lá. E eu disse: não, eu não chego atrasado em lugar nenhum, não vai ser na igreja que eu vou chegar atrasado. Dizer assim: mas você não está atrasado. Vamos lá. E eu saí, fechei a porta, fechei a outra porta que dava para a rua, passei o portão e me fui a pé em direção àquela igreja. Era uma igreja velhinha, era uma igreja que uma senhora tinha doado uma partezinha do terreno, emprestado a parte do terreno dela, para construir um galpãozinho. E naquele galpãozinho de madeira, onde tinha muito cupim, muito judiados, uns banquinhos de madeira, também muito judiados, lá a porta estava aberta, eu entrei. Algumas pessoas estavam lá, eu passei, não cumprimentei nenhuma, mas fui lá e me sentei no banco e fiquei lá. Eu não me dei conta na hora que o culto não tinha começado. Mas era para o culto ter começado, pelo menos há meia hora atrás. Só que, passado uns 5 minutos que eu estou sentado, ouço o barulho de uma Kombi velha. Pensa numa Kombi velha, estourando, dando aqueles estouros, aquele motor. Chegou, começou a descer gente daquela Kombi e entrando para a igreja. Não parava de entrar gente para dentro da igreja, que vieram dentro daquela Kombi. O pastor correndo, suado, ou pedindo perdão à pastora, porque a Kombi tinha estragado no caminho. O pastor pedindo perdão para a pastora por ter atrasado, e explicando que a Kombi estragou no caminho e que do nada ela voltou a funcionar. E eles vieram, continuaram a viagem para chegar no culto e fazer o culto. Então a pastora de imediato ordenou que começasse o culto, começou-se o culto, e houve o louvor, e entrou o pastor pregando e começou a pregar. De imediato, uma menina de uns 12, 13 anos, ela começa a gritar e a falar numa língua enrolada. Eu não sabia o que era, mas parecia uma caturrita, aquela maneira de ela falar, porque ela falava enrolado e era noutra língua, e eu não entendi o que ela falava, mas aquilo foi me trazendo assim uma situação estranha. Então aquele pastor começa a interpretar o que aquela menina está falando, e ele começa a contar a minha vida, a situação que eu era e o que aconteceria comigo a partir daquele dia. Eu, no meio daquela conversa toda que aquele pastor foi contando a minha vida, ele também fez um apelo para que quem estivesse naquela situação fosse à frente do altar e entregasse a sua vida a Jesus. Eu não sei como, não sei. Eu só sei que eu sou uma pessoa de mais de 1,85 m. Eu estava num montinho, na frente daquele altar, chorando. Foi quando eu me dei conta que eu estava entregue a Jesus. Foi quando passou a minha vida como um filme na frente daquele altar. E eu ali pedi perdão dos meus pecados. Eu ali entreguei a minha vida para Jesus. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Já faz 30 anos. Hoje sou
tenho 30 anos de ministério e eu estou aqui para dizer para você: Deus, quem sabe até já falou com você, mas você, quem sabe não ouviu, não deu atenção a ele. Quem sabe ele ainda não falou, mas eu tenho certeza que ele vai falar com você, porque você é importante para ele. E eu digo para você, Deus existe. Ele falou comigo e vai falar com você. Quero convidar você a prosseguir assistindo esta série. São 21 episódios, mas nós vamos dividir em 3 etapas. Ele está dividido em 3 etapas. Serão 21 episódios. Eles serão divididos em 3 etapas de 7, ou seja, 3 minisséries. Eu convido você a continuar assistindo esta série. É uma série de 21 episódios, mas nós vamos dividi-la em 3 etapas. 3 minisséries de 7 episódios cada. O primeiro episódio você acabou de assistir. É uma série de 21 episódios, dividido em 3 etapas, ou 3 minisséries de 7 cada um. Você assistiu o primeiro hoje e assista todos os episódios. Deus vai falar com você. Preste atenção. Guarde isso no seu coração e na sua mente. Deus existe. Ele falou comigo e vai falar com você.